Bom, pessoal, além das análises que nós falamos anteriormente, né, através de coeficientes de correlação, em várias aplicações ou estudos de fenômenos naturais, nós queremos poder ajustar a equação de uma reta aos dados experimentais medidos, né, pontos coordenadas x, y, medidos experimentalmente, de forma a poder usar a equação da reta resultante desse ajuste para poder fazer a extrapolação. Então, essa tarefa é a que trata aqui o método dos mínimos quadrados e a regressão linear. Veja bem, o método dos mínimos quadrados ele é aplicável, inclusive, a vários outros tipos de funções. No nosso caso aqui, nós vamos nos ater aqui a regressão linear, né, o ajuste de uma reta. Então, esse método ele permite fazer um ajuste, né, de uma reta sobre os pontos medidos, né, x, y, x1, y1, x2, y2, xn e yn, né? E ele vai se basear na minimização dos desvios quadráticos entre os valores de y e i e os correspondentes yzinho e i sobre a reta. Então vamos considerar o y maiúsculo, né? A coordenada, digamos assim, a ordenada do ponto xi, yi maiúsculo aqui, né? Que foi medido experimentalmente. E o xzinho minúsculo i e o y minúsculo i são os valores sobre a reta que a gente vai ajustar. Então é lógico, pessoal, que considerando a flutuação e o fato dessas variáveis serem aleatórias, né, a variável x e y serem variáveis aleatórias, os pontos não vão formar uma reta perfeita no plano. Ou seja, vai ter aí uma dispersão. E a reta que a gente vai ajustar, ela é impossível ela passar exatamente em cima dos pontos que foram medidos. Então, na realidade, o que a gente vai fazer é a minimização desses erros, né, dos desvios quadráticos entre cada ponto da reta e o ponto experimental lá. Então, aqui eu vou fazer um desenho. Vamos fazer aqui um desenho de como é que fica essa situação. Então, a ideia básica é a seguinte, hein? Primeiro aqui eu vou mostrar o que se trata do ponto de vista aqui no plano, né? Então aqui x, vou botar aqui x minúsculo é melhor, hein? X minúsculo e aqui o y minúsculo também. Aí aqui eu tenho que fazer o seguinte, hein? Eu tenho aqui, ó. Vamos dizer que aqui eu tenho os pontos x1, y1, aí eu tenho aqui o x2, y2, e aí aqui eu tenho, né, os pontos eles estão aqui dispersos, né? O meu x3 e aqui o y3, enfim, eu tenho aqui, digamos, um yi e aqui um xi, né? Estou fazendo só alguns, né? Alguns pontinhos aqui. Eu ganhei esse ponto aqui, ó, que é o xi, yi, esse ponto aqui que é o x3, y3, esse ponto que é o x1, y1, e esse ponto que é o x2, y2. E aí eu vou passar aqui, né, eu vou tentar obter a equação de uma reta que passe aqui o melhor possível, o mais próximo possível desses pontos. Digamos que seja essa reta aqui, hein? Vou tentar desenhar o melhor possível, aqui sem régua. Digamos que seja essa equação dessa reta aqui, hein? Aí aqui eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho aqui essa quantidade aqui, ó, que eu vou chamar de εi, né? Essa distânciazinha aqui, ó, do ponto sobre a reta ao ponto medido. Observe que esse ponto aqui é um ponto medido, ou seja, o valor de xi foi medido experimentalmente,
o valor de y grande e medido experimentalmente. Esse ponto aqui é um ponto sobre a reta, que é aquela que eu vou determinar. Então essa distância aqui, ó, na vertical, eu vou chamar de εi. Assim como essa distância aqui, ó, essa distância aqui é o meu ε3. Tá vendo aqui, ó? Vou fazer aqui um pontilhado aí, ó. Essa distância aqui é o ε3, porque é do ponto x3, y3. A distância é vertical, né? Somente considerando só o y. A distância vertical. Aqui, ó. Do x3, y3 até o ponto correspondente a esse mesmo x sobre a reta, eu vou chamar de ε3. Essa distância aqui, ó, é o meu ε2. Assim como essa distância aqui é o meu ε1. Tá vendo aqui, ó? ε1 é a distância desse ponto, distância vertical do ponto x1 medido até, né, x1, y1 medido até o ponto x1, y1 sobre a reta. Lembrando que eu vou usar o x maiúsculo e o y maiúsculo para definir o valor de x e y medido, enquanto eu vou usar o x minúsculo e o y minúsculo para definir os pontos aqui sobre a reta que eu estou ajustando. Então, considerando essas diferenças, né? ε1, ε2, ε3, εi, até εn, né, no enésimo ponto, a ideia é calcular esses desvios ao quadrado, né? Vocês estão vendo aqui que tem certos épsilons que são negativos. Por exemplo, aqui o ε1 ele está abaixo da reta. O ε3 também está abaixo da reta, mas o ε2 está acima da reta e o εi está acima da reta. Então, alguns desses épsilon vão ser quantidades positivas, alguns vão ser quantidades negativas. Então, se a gente trabalhasse somente com os épsilons, ia ser um problema, né? Porque para calcular o valor médio, dependendo se você tivesse um número muito grande de pontos, em média isso ia dar zero, né? A soma de todos os desvios, né? Então, para evitar isso, a gente trabalha com os épsilon ao quadrado, ou seja, os desvios quadráticos, né? Então eu vou ter aqui o ε1 ao quadrado, ε2 ao quadrado, ε3 ao quadrado, até εn ao quadrado. Essa é a ideia que eu vou aplicar aqui. Então eu vou calcular esses desvios quadráticos e calcular o desvio médio quadrático, né? O desvio quadrático médio, é melhor dizer assim. Vou calcular o desvio quadrático médio e depois que eu calculo o desvio quadrático médio, vamos derivar esse desvio quadrático médio em relação aos parâmetros da reta, que é o A e o B, né, o coeficiente angular e o coeficiente linear, e igualar as derivadas a zero, calcular aí as condições de minimização, ou seja, qual o valor de A, que é o coeficiente angular, e B, que é o coeficiente linear, que vai minimizar o desvio médio quadrático desses pontos aqui em relação à reta. Então essa é a ideia que a gente vai fazer aqui. Vamos lá. Vou apagar, que é para poder usar aqui esse espaço que já é bem pequeno, né? Então nós vamos considerar aqui o seguinte, né? Vamos considerar a reta de equação. Então eu vou usar essa reta de equação aqui, ó. Qual é a equação da reta? Vou usar aqui assim, ó. Y minúsculo é igual a AX mais B, Bzinho. Vou usar essa equação aqui de reta, onde o A é o coeficiente angular da reta, que está multiplicando aqui a variável x, e o B é o coeficiente linear. Então o objetivo é determinar qual é o valor de A, qual é o valor de B, né, considerando os pontos, né? E o ponto, né, xi, vírgula, yi. Então eu vou considerar o ponto xi, yi,
né? Aqui. Então é o seguinte, ó. O desvio quadrático, né? Desvio quadrático. Aí eu posso botar aqui entre parênteses o erro quadrático, né? Erro quadrático. Né? Desvio quadrático. Posso chamar também, alguns autores chamam de erro quadrático. Vertical. Entre o ponto medido, né? Entre o ponto medido xi, y grande e y maiúsculo i, esse ponto aqui, né? E o correspondente sobre a reta é dado por isso aqui, ó. Vamos lá, hein? Então, vou chamar aqui de εi ao quadrado, que é igual ao yi medido menos o yzinho minúsculo, né? I ao quadrado. Esse aqui é o desvio, é o iésimo desvio quadrático, né? Entre o y que foi medido, correspondente ao ponto xi, né? Y medido, e o yi sobre a reta, correspondente a esse mesmo xi. Como eu falei, né? O desvio quadrático vertical. Então, pessoal, se eu considero esse desvio quadrático, a gente pode agora calcular o desvio quadrático médio, né? Mas antes a gente tem que lembrar, então, que esse yi minúsculo, que é o ponto sobre a reta, eu vou considerar essa equação de reta aqui que eu estou determinando, só que substituindo aqui no valor do xzinho, né, dessa abscissa xzinho aqui, a abscissa xi, né, que é aquela que corresponde a esse y aqui, né? Eu teria assim, ó, a xi mais b. Então esse é o yzinho i que eu vou substituir aqui nessa equação para calcular depois o desvio quadrático médio, né? Vamos lá. Vou apagar aqui em cima. Vou manter essa parte de baixo aqui por enquanto do quadro. Então, o desvio quadrático médio é dado por isso aqui, ó. Né? É dado por isso aqui. Eu vou chamar de epsilon só. Epsilon quadrado, né? Epsilon quadrado, esse é o desvio quadrático médio, que nada mais é do que o valor esperado, né? Ou seja, é 1 sobre n somatório de i igual a 1 até n dessa quantidade aqui, ó. Y maiúsculo I menos o y minúsculo, que é dado por essa equação, que era a equação da reta que a gente tinha anteriormente, né? Fica assim, ó, menos a xi menos b. Por quê? Porque aqui tem um menos, né? Então aqui vai ficar menos b. E isso tudo aqui é o quadrado, hein? Bom, agora eu vou apagar aqui. Então, pessoal, olha lá. Desvio quadrático médio é dado por essa expressão. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que minimizar o desvio quadrático médio em relação
aos parâmetros que eu quero encontrar, que são os valores de A, né, que é o valor constante aqui de A, e B. Né, a gente pode variar, né? Na verdade, eu estou variando os parâmetros A e B para encontrar os valores ótimos de A e B. Né? Então, nesse momento, a gente pode considerar até como uma variável, que eu estou variando os valores dele. Não é a variável de estudo. Né? Eu estou variando os valores de A e B continuamente até encontrar a reta que mais se aproxima de todos os pontos ali, né? Ficar melhor ajustado aos pontos. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Para minimizar, né? Minimizar ε2, devemos derivar, né? Derivar em relação ao parâmetro Azinho, né? Esse parâmetro que é o coeficiente angular, né? A e B. Esses coeficientes aqui, coeficiente angular da reta, coeficiente linear da reta, derivar em relação a Azinho e B e igualar as derivadas derivadas a zero. Né? Olha lá, pessoal. Alguém pode falar assim, ah, professor, mas eu derivar isso em relação a A, derivar em relação a B, igualar as derivadas a zero? Como é que eu vou saber se isso é uma condição de máximo ou de mínimo? Ah, porque aí teria que fazer a derivada segunda, né? A derivada segunda teria que ser negativa. Não, aqui não precisa de fazer isso, né? Porque nós sabemos que esse desvio, eles não têm máximo, né? Não tem máximo. A reta pode passar tão longe eu queira dos pontos, elas não tem valores máximos para isso. Mas, né, é como se fosse uma coisa parabólica, como está vendo aqui, ó, elevando aqui ao quadrado, né, em A e B. Então é uma coisa parabólica, ela tem mínimo, mas não tem máximo. Aí que está a jogada, né? Então basta a gente derivar, igualar a derivada a zero e resolver as equações resultantes para A e B, determinar aí o valor de A e B, né, com base nisso que a gente fez. Então nós temos que fazer o seguinte, ó, nós temos que calcular a derivada parcial do ε² em relação a Azinho e igualar a zero. Né? Essa é uma equação. E a outra equação do sistema é a derivada parcial do ε² em relação a B. E também igualar a zero. Né? Nós temos essas duas equações. Temos duas equações e duas incógnitas. Né? A equação da derivada em relação a Azinho igualar a zero e a derivada em relação a B igualar a zero. Ok? Então vamos lá, hein? Eu aqui, como eu quero manter essa expressão, eu vou fazer o seguinte, hein? Eu vou apagar somente essa parte de baixo aqui do quadro. Vou apagar aqui. E vamos fazer a derivada em relação a A primeiro. Vamos aqui derivar somente em relação a A. Então olha lá, hein? Derivada do ε² em relação ao meu Azinho. Derivada em relação ao Azinho, vai ter uma coisa assim, ó. 1 sobre n é constante, né? 1 sobre n é constante. E aqui, ó, a derivada, usando a regra da cadeia, né? Derivada disso tudo aqui, né? Toda essa parte aqui dentro do parênteses, né? Derivada disso aqui vem via esse 2 aqui, né? Regra da cadeia, eu derivo o 2, vai descer para cá. 2 menos 1, 1. E depois eu tenho que derivar o que tem aqui dentro em relação ao Azinho. Então isso aqui vai ser assim, ó, somatório de igual a 1 até n, vai ficar assim, ó, 2 que multiplica y menos a xi menos b, aí 2 menos 1, 1, então aqui, né, eu dou o expoente 1, e vezes a derivada do que está aqui dentro, ó, do que está aqui dentro em relação a, que é o quê? É o menos xi. Menos xi. Então essa é a derivada em relação a e eu vou igualar isso a zero. Né? E aí iguala essa equação a zero. Bom, e aí eu tenho que derivar
o meu epsilon ao quadrado, né? Em relação ao coeficiente b, que é o coeficiente linear. Bom, derivando isso aqui em relação a b, mesma coisa, né? 1 sobre n é constante. Aqui o somatório de i igual a 1 até n. Vai ficar assim, 2 multiplicando, né? yi menos axi menos b. E aqui, ó, 1, né? 2 menos 1, 1. Então aqui também o expoente é 1. Vezes a derivada disso que está aqui dentro em relação a b. Que é o quê? Menos 1. Vezes menos 1. Derivada em relação a b. E igual a isso aqui a zero. Olha aí, pessoal, temos as duas equações, um sistema, né, com essas duas equações e as duas incógnitas, que são os coeficientes aí, né? Bom, você tem um fator 2 aqui, né, que está aqui, eu posso dividir as duas equações por 2 para sumir esse fator 2, né? Eu posso reescrever essas equações aí à vontade. Vamos cuidar dessa equação aqui primeiro, né? A equação da derivada em relação a b, vamos cuidar dessa aqui primeiro. Aqui dessa equação, o que eu tenho, hein? Se eu pegar a equação inteira e essa parte aqui toda e dividir por 2, eu vou ter o seguinte, ó. Dessa equação aqui eu tenho o seguinte, 1 sobre n, né? 1 sobre n. E aí, como eu estou multiplicando por menos 1, vai aparecer aqui um menos, né? Deixa eu escrever assim, vou botar lá um menos aqui do lado de fora. Aqui fica assim, ó, menos, olha lá, 1 sobre n, somatório de i igual a 1 até n, tá vendo aqui, ó, do yi. Ó, somatório de 1 sobre n, menos 1 sobre n, né, aqui, de 1 até n do yi, essa parte aqui, ó. Menos com menos dá mais, né, menos com menos dá mais. O a vai ficar aqui fora, né, 1 sobre n, somatório de i igual a 1 até n, de xi. Menos com menos dá mais. Aí aqui vai ter somatório de 1 sobre n, né? De i igual a até n desse b aí, né? Ou seja, é o próprio b, porque fica nb sobre n. Então aqui mais b. Isso tudo aqui igual a zero. Bom, pessoal, o que é isso aqui, ó? Somatório de 1 sobre de i igual a 1 até n de xi, 1 sobre n. Isso aqui é o x médio, né? X médio, isso aqui é o que? É o y médio. Então vamos aqui em cima, hein? Vou escrever aqui em cima agora. O quadro realmente é pequeno, não tem muito espaço para a gente escrever todas as equações, mas eu vou passar aqui para a parte de cima, hein, pessoal? Vou partir agora daqui para cima e está acompanhando aí a operação. Então aqui eu tenho o seguinte, ó, que o meu b, isso aqui, ó, vou fazer uma chave aqui. O que é isso? É o x médio, né? 1 sobre n, somatório de igual a 1 até n de x médio. E o que é isso aqui? Isso aqui é meu y médio. Beleza, pessoal? Isso é o y médio. Então daqui eu tenho o seguinte, ó, que o meu b, esse coeficiente b, se eu passar as coisas para o outro lado aqui da equação, ele vai ser o quê? O y médio menos o a x médio. Não sei se vocês entenderam aí, né? Olha lá, o b está aqui, passa isso para o outro lado da equação, vai ficar menos ax médio, e isso aqui, ó, como é menos, passa para o outro lado, fica positivo, então isso é o y médio menos ax médio, isso é o valor de b. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor de b aqui que eu já determinei e vou aplicar na equação que eu derivei em relação a a. Então, olha só, dessa equação de cima, que é a derivada em relação ao parâmetro a, eu tenho aqui o seguinte, hein? Vamos lá, eu vou ficar com a seguinte coisa aqui, ó. 1 sobre n, somatório de i igual a 1 até n. Então agora vamos desmembrar, né? Vamos desmembrar em essas três partes, esse x multiplicando aqui e ele aqui.
Então vamos lá, e dividindo a equação toda por 2 para assumir esse fator 2 aqui. Primeiro termo, né, vai ficar uma coisa menos aqui, né, porque tem um menos, está multiplicando aqui, fica assim, menos xi, yi, né, 1 sobre n, somatório de i igual a 1 até n de xi, yi. Menos com menos mais, aí aqui vai ficar mais, né, mais a 1 sobre n i igual a 1 até n. Tá vendo aqui, ó? xi ao quadrado. Xi ao quadrado, porque é xi vezes xi, só que menos dá mais. A, 1 sobre n, xi ao quadrado. E menos com menos dá mais o b somatório de i igual a 1 até n. Opa, faltou 1 sobre n. Faltou aqui 1 sobre n. b, 1 sobre n, somatório de i igual a 1 até n do xi. Isso tudo igual a zero. Beleza, pessoal? Vou apagar essa equação aqui, que agora não estou precisando mais dela, né? Também não estou precisando mais dessas aqui, né? Já fiz aqui, já fiz a passagem lá para cima, né? Já fiz a passagem disso aqui lá para cima, que é aqui o b, que eu já determinei. Então, olha lá, pessoal, o que é isso aqui, hein? Isso aqui é o meu xy médio, essa quantidade aqui, ó. Isso aqui é o xy médio. Isso aqui é o x ao quadrado médio, né? X ao quadrado médio. E aqui mais, opa, mais não. E isso aqui, ó. Aqui, só. Isso aqui é meu x médio. X médio. Então vamos lá, o que é o b? O b eu vou substituir aqui em cima. Então isso aqui, ó, essa primeira parte eu já vou reescrever, hein? Então fica assim, ó, menos xy médio, para simplificar a notação, mais a x ao quadrado médio, mais b x médio. Mas o que é o b? B é essa quantidade aqui, ó, y médio menos a x médio, né? Que veio daqui, ó, y médio menos a x médio, que é o b. E isso aqui é o quê? X médio. Isso tudo igual a zero. Olha lá, pessoal, o que vai acontecer aqui, hein? Fazendo essa operação, eu tenho assim, ó, menos xy médio, vou repetir, ó, mais a x ao quadrado médio, mais, aí aqui tem, ó, x médio vezes y médio, x médio vezes y médio aqui, menos a x médio ao quadrado, e isso tudo igual a zero. Vocês estão vendo aqui o seguinte, ó, que eu posso colocar, aqui tem a, né? Aqui também tem a. Então eu posso colocar esse termo aqui de a em evidência, né? E aí eu vou juntar essas partes aqui depois. Então, ó, colocando a em evidência, eu tenho assim, ó, a, abre parênteses, x ao quadrado médio menos x médio ao quadrado. Tá aqui, ó. A x ao quadrado médio menos x ao quadrado, x médio ao quadrado. E isso tudo é igual, vou passar esse termo para o outro lado. Fica assim, ó, xy médio, e esse termo aqui também para o lado de cá vai ficar negativo, ó, x médio, y médio. Até aí tudo bem, né? Então aqui, ó, eu determino o A, vou determinar o A facilmente, que eu vou até escrever aqui em cima, hein? Vou apagar essa parte, vou apagar esse pedaço aqui, e vou deixar essa equação que é que eu estou trabalhando, né? Essa equação última aqui que é que eu estou trabalhando nela. Então, nós temos o seguinte, ó, nós temos, escrevendo aqui em cima, né, que o A, ele vai ser xy médio menos x médio, y médio,
dividido pelo x ao quadrado médio menos o x médio ao quadrado. Olha aí, galera, o que aconteceu? O que é essa quantidade que está aqui em cima? Né? xy médio menos x médio vezes y médio. Isso é justamente a covariância que a gente viu, né? A covariância entre x e y. E essa quantidade aqui, ó, x ao quadrado médio menos x médio ao quadrado, é a variância de x. Então isso aqui implica que o meu coeficiente A ele é igual à covariância de xy dividido pela variância. Olha lá. Ele é a covariância de xy dividido pela variância de x. Tá aqui, ó. Então, pessoal, se eu conheço os valores medidos dos pares, né? Eu conheço o x1, y1, x1, y1, x2, y2, x3, y3, até xn e yn. Então, eu sei os valores medidos, né? Dos pares x, y, y. Eu posso determinar a covariância entre x e y, posso determinar a variância de x e determinar o coeficiente angular. Né? Posso determinar o coeficiente angular. E aí eu posso substituir esse coeficiente angular nessa equação aqui. Como eu sei o valor do y médio e sei o valor do x médio, que até eu já usei para poder calcular, inclusive, essas quantidades aqui, né? Aqui eu preciso do x médio para calcular e tal. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu faço essa continha e calculo o b, que é o coeficiente linear da reta. Né? O b que é o coeficiente linear. Bom, pessoal, tem muita gente que às vezes quer decorar essa equação, né? Ah, isso aí é a covariância de xy dividido pela variância de x. Eu não aconselho a você memorizar isso dessa forma. Porque aqui você vai ficar pensando que você está sempre determinando, no caso do y em função de x, ou seja, o y como variável dependente de x, ou seja, x é a variável independente e o y é a variável dependente de x. Quem quiser memorizar isso tudo bom, mesmo até aprender como faz essa dedução muito simples aqui, né? É melhor você memorizar assim, ó, a covariância entre as variáveis, né? Covariância entre as variáveis, dividido pela variância da variável independente. Se a variável independente é o y, beleza, é a variância de y. Se a variável independente é o x, é a variância de x. Então lembre-se disso, né? Covariância entre as variáveis que eu estou estudando, dividido pela variância da variável independente. Melhor do que decorar assim, ó, covariância de xy dividido pela variância de x. Nem sempre o y vai sair em função de x, às vezes você quer o x em função de y. Então lembre-se disso, né? Você pode até inverter, né? Aqui. Aí você estaria encontrando uma reta que é o x em função de y, se você quiser inverter. De um modo geral, vai ser assim mesmo, né? Que a gente vai usar. Então aqui, ó. Uma vez determinados os valores de, vou botar aqui, ó, A e B, a equação da reta ajustada Então agora eu vou usar o y minúsculo, né? Então agora eu estou escrevendo a equação da reta ajustada. O y minúsculo aqui, ó, y é igual ao meu AX mais B. Né? AX mais B. Onde A, que é o coeficiente angular, é dado por isso aqui, né? Com a variância de x, y dividido pela variância de x. E o B é o y médio menos AX médio. Nós vamos fazer exercício sobre isso, né? Inclusive usando depois essa equação da reta ajustada para fazer, por exemplo, uma extrapolação, né? De calcular o valor de y numa região na qual eu não medi os valores de y e de x, né? Experimentalmente. Então ajusta essa reta e faz uma extrapolação linear. É muito útil para fazer isso. Ou também uma interpolação, uma região entre pontos que eu medi experimentalmente. Ok, pessoal? É isso.
Até a próxima.